Olá pessoal, estou botando de novo o stream no ar. Deixa eu só ver se está tudo certo. Aí já retomamos nossa aula para nossa última 1h30 de curso. Guardar um minutinho o pessoal conectar. E aí já iniciamos. Bem, vamos lá. Deve estar tudo certo. O que nós temos que ver ainda em relação à nossa matéria? Bem, ZDB a gente já fechou, né? Tem algumas coisas importantes que eu acho legal eu passar para vocês. Uma delas eu pulei por cima quando eu ensinei o Varnish, né? Nós vamos voltar agora, nós vamos dar uma olhadinha nela, que é um tópico especial aí. Deixa eu abrir um SSH lá no nosso servidor e vamos dar uma olhadinha nisso. OPT Varnish, etc Varnish. Aqui no Varnish VCL, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. O que é essa diretiva aqui? rec.grace igual a 120 segundos. Isso é um negócio muito legal que tem no Varnish e que eu, enfim, já fiz alguns testes, ele funciona relativamente bem, tá? Essa história do Grace, o que ela é? Bem, resumidamente, o Grace do Varnish, ele é um tempo que você permite com que um objeto que está no teu cache, ele seja servido mesmo depois de expirar. Em que situação isso acontece? Acontece quando o teu back-end está fora do ar e você quer evitar com que o site inteiro saia fora do ar só por causa do back-end. Caso clássico, você está rodando lá uma instalação de Zope em produção, precisou aplicar um fix de segurança, né? Se você quer evitar com que o teu sistema caia do ar, o que você pode ter para evitar isso? Você pode ter uma combinação, né, de uma estrutura tolerante a falhas, uma estrutura de múltiplas instâncias, onde você vai lá e aplica o patch de segurança em uma instância, reseta, espera um pouquinho e deixa estabilizar. Depois aplica na outra, reseta, espera mais um pouquinho e deixa estabilizar. Ou seja, do ponto de vista do Varnish, você não tem downtime, você não tem todos os back-ends fora do ar. Mas associado a isso, é legal você ter esse Grace, que seria uma espécie de tolerância do Varnish para eventuais falhas de comunicação dele com os back-ends, com as instâncias. O que é o Grace? O Grace significa o seguinte: se eu tenho uma determinada URL, que ela foi acessada, foi cacheada no nosso proxy, durante, digamos, 1 hora, esse tempo expirou, e no processo de revalidação dessa mesma URL, ele tentou conversar com o back-end e não conseguiu, o que ele vai fazer? Ele vai te dar uma folga de até X segundos para com que esse objeto consiga ser reprocessado, realimente o nosso Varnish, e nesse meio tempo você assume que é perfeitamente possível você utilizar uma versão expirada do cache para tapar esse buraco. Ou seja, você prefere
que uma versão expirada dessa informação seja servida ao invés de uma mensagem de erro, né? É uma troca justa, na grande maioria das vezes, porque quando a gente tem uma infraestrutura estável e o back-end tem algum tipo de problema, ou sobrecarga, ou a gente precisou dar um restart, dar um reboot na máquina que tem o ZOP, né? Ou reinicializar uma instância, é legal com que o Vanish tenha essa tolerância, e isso é configurável, tá? Como é que isso funciona? Esse rec.grace, que é o período de tolerância, né? Ele vai adicionar X segundos no TTL do objeto. Ou seja, se seu objeto antes tinha 2 horas de TTL, agora ele vai ter 2 horas e 2 minutos, né? Que é justamente esses 2 minutinhos de folga que você está dando. Mas esses 2 minutos são considerados simplesmente para o cálculo dessa tolerância, ou seja, na verdade o TTL continua para todos os sentidos, né? Para todos os efeitos, continua sendo 2 horas. Esses 2 minutos eles só são utilizados, essa folguinha só é utilizada quando ocorre uma falha de comunicação com o back-end, tá? Existe uma versão um pouco aprimorada do Grace Mode, que é esse modo tolerante, que é o Saint Mode. Saint Mode e Grace Mode é quase uma piadinha, né? Tem o Grace Mode, que seria o modo das graças, né? O modo abençoado. E o Saint Mode seria o modo santificado, né? É uma evoluçãozinha do Grace Mode. Isso está documentado, relativamente bem documentado no Vanish. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vanish Grace Mode. Vamos ver aqui. Vamos pegar isso na documentação do 215 mesmo? Eu não sei como é que isso foi pro 3, provavelmente não mudou. Mas está aqui, ó. O Grace Mode ele faz isso que eu expliquei. Você pode vir aqui, por exemplo, dar um set do backend resp.grace para 30 minutos. Isso aqui seria interessante, por exemplo, para um site que está com um problema de infraestrutura, sei lá, você está com um problema na sua rede e, enfim, a sua rede interna lá está com algum problema de indisponibilidade, você está com um problema de comunicar o seu front-end, né, o seu Vanish com o back-end, ou eles estão sobrecarregando, você está tendo algum problema sério. Uma solução legal para o cara da infraestrutura tirar o dele da reta é fazer isso aqui, ó. Lá no VCL FET você seta a resposta, o back-end resp, né? Você seta o atributo Grace para 30 minutos. Ou seja, se alguma coisa você conseguiu processar, essa coisa conseguiu entrar dentro do teu Vanish, e ela expirou, você tem 30 minutos aí, você tem uma janela de 30 minutos para normalizar o problema, né? Ou seja, você poderia, né, teoricamente, caso 100% dos teus requests estivessem sendo cacheados, você poderia desligar todos os teus backends por até 30 minutos e mesmo assim conseguir manter o teu site no ar, tá? É óbvio que se você desligar o back-end você vai ter impacto, né? Porque nunca ninguém consegue trabalhar com 100% de cache de tudo, né? Mas, considerando aqueles requests que você tem a possibilidade de cachear, eles vão manter o funcionamento mínimo do teu sistema mesmo na situação de falha. É bem legal esse negócio. Outro negócio interessante é o seguinte: você pode utilizar o que ele chama de health checks, né? Que são checagens da saúde do teu Vanish, né? Esses health checks eles são baseados em limitantes, né? Em uma espécie de threshold, uma espécie de faixa de operação, né? Que é aquilo que você considera normal, né? Entre um intervalo de um request ser solicitado e ser processado, né?
Então você tem o timeout, você tem a operação normal e você tem o threshold, que você considera que já é um indicativo de provável problema. Você pode parametrizar isso nos back-ends, ou seja, cada back-end pode ser uma máquina diferente, com uma capacidade de processamento diferente e com parametrização de timeout diferente. E baseado nesses parâmetros, ele te permite você configurar e inferir, né, como é que está a saúde do teu back-end para tomar uma decisão, né? O caso mais clássico disso é o seguinte, é esse Sant Mode, que é o que eu falei, né, o modo santificado aí do Vanish. O que você faz? Você consegue interceptar, por exemplo, você pergunta, se o back-end RESP, deixa eu aumentar a fonte para aparecer no vídeo, Sant Mode, você pergunta se o back-end RESP, ou seja, se aquilo que, né, o ZOP respondeu foi um status 500, 500 é um erro genérico, né, para processamento HTTP. Por exemplo, o cara foi lá, instalou um novo produto, já vi acontecer, tá? Instalou um novo produto, rodou um build-out e o build-out quebrou a instância. Mas ela continua no ar, só que agora ela está respondendo com erro 500, ela está dando um erro lá. Você não consegue processar nenhum request, né? O que você faz? Você seta o back-end RESP.sentMode para 10 segundos. O que significa isso? Você, através de programação, você disse explicitamente que aquele back-end que respondeu essa solicitação, que você pode ter vários, né, e apenas alguns deles estão com problema, você está dizendo explicitamente que esse back-end RESP, ele vai tomar um chá de banco, né, ele vai para o banco de reservas, ou seja, ele durante 10 segundos ele vai ser desconsiderado do balanceador de carga. Por quê? Porque não adianta o Vanish insistir em jogar request em cima de uma máquina que está dando erro, né? Não adianta. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar ela numa espécie de lista negra, né? É igual o jogador de hóquei, né? O jogador de hóquei vai lá e dá uma pancada na cabeça do adversário e o juiz vai lá e dá um cartão para ele tem que ficar no chiqueirinho lá durante 2 minutos lá, de castigo. E enquanto isso o time dele fica desfalcado de uma pessoa, né? A mesma coisa. Aqui eu detectei um erro, coloco o back-end que respondeu com um erro no chiqueirinho de castigo e dou um restart. Esse restart significa para o Vanish recomeçar o processamento daquele request, né? Ou seja, ele vai voltar lá para o RECV e vai começar a processar de novo, como se o request tivesse sido reenviado pelo navegador mais uma vez, né? E aí o que acontece? Quando isso não é detectado, você pode definir o comportamento padrão, que é os 5 minutos do Grace. Porque pode acontecer de você ter lá 10 back-ends, os 10 back-ends darem erro 500, ou seja, eles não estão fora do ar, mas eles estão dando erro, os 10. Então o que vai acontecer é que invariavelmente tu vai dar restart dessa transação 10 vezes, todas elas vão travar, vão ir para a lista negra por 10 segundos, e aí durante esses 10 segundos o que vai segurar o teu servidor no ar vai ser o Grace, que vai ser aquela folguinha de tempo que você tem para utilizar objetos que estavam cacheados no teu servidor para servir requests como se eles fossem, né, objetos que ainda são válidos, apesar de você não conseguir se comunicar com o back-end. Isso aqui é muito legal, funciona maravilhosamente bem. É interessante porque ele te dá uma característica de tolerância à falha interessante, e o administrador do sistema não fica naquela neurose, né, de não conseguir rebootar uma máquina ou fazer uma atualização de segurança no sistema, com o sistema rodando, né, sempre temendo um impacto gigantesco na disponibilidade, né? Isso aqui diminui bastante o estresse de quem administra sistema baseado em Vanish, tá? Essa receitinha de bolo aqui é interessantíssima. Bem, era isso. Deixa eu responder uma pergunta que ficou pendente. O pessoal está me cobrando aqui. Pergunta do Carlos. Sobre o assunto anterior que a gente estava vendo antes do intervalo.
A pergunta dele é se vale a pena a gente ainda colocar o catálogo em ZODBs diferentes, né? Bem, para quem não sabe, deixa eu explicar, contextualizar a pergunta, porque eu já estou habituado com ela. O ZODB, ele tem um cache único, ou seja, cada ZODB tem um cache único. Mas tem algumas partes do ZODB que são mais acessadas, são mais importantes do que outras. Se a gente tivesse memória infinita, memória sobrando, a gente botava lá toda a memória disponível para o cache do ZODB, carregava o banco inteiro na memória e ia ficar um foguete, né? Só que, na prática, a gente nunca tem toda a memória que a gente precisa. Então, o que a gente pode fazer? Uma das soluções que o pessoal costuma pregar é colocar, separar o nosso ZODB em dois pedaços, né? Um ZODB para o site propriamente dito e um ZODB separado para o catálogo. Isso, claro, para aqueles sites que são grandes, né? Que tem uma estrutura de múltiplas máquinas, que a gente tem que se preocupar com performance de uma maneira um pouco especial. Então, você pode fazer isso. E aí, nessas situações, o que você faz? Você vai fazer um cache de ZODB maior para o catálogo e menor para o ZODB de dados, né? Como o catálogo ele é utilizado com muito mais frequência, isso vai garantir com que a performance de todo o site, do site como um todo, acabe melhorando, né? Porque a dependência do plano do catálogo é muito grande e que você economize memória. Quando você não tem muita memória, você pode fazer isso, tá? É ainda recomendado, né? É uma prática relativamente comum e ela é bem documentada. E se vocês derem uma analisada na internet e fizerem alguma busca, vocês vão ver que tem exemplos de como configurar isso, tá? É relativamente confiável, tá bom? Outra pergunta do Érico. Quais as vantagens e desvantagens de utilização de cache compartilhado entre instâncias de ZOP? Bem, tem dois tipos de cache compartilhado, né? Cache compartilhado na camada HTTP, né? E cache compartilhado de memória, tá? São dois tipos de coisas diferentes. O que eu falei mais no curso é o quê? Cache compartilhado na camada HTTP. As vantagens básicas é essas que eu expliquei, né? Você está cumprindo, né, enquanto profissional de infraestrutura, cumprindo com a sua missão de proteger a tua aplicação. Tudo que você conseguir botar de cache compartilhado, jogar dentro do Vanish, vai evitar com que o ZOP processe essa informação. Você está tirando uma carga do teu sistema, você está evitando, economizando o processamento. Economizar processamento para site grande é essencial, tá? É uma necessidade. Então essa é a grande vantagem. A desvantagem é que tudo que tem cache compartilhado, você tem que se preocupar com a invalidação desse cache. Ou seja, quando a informação mudou, você de alguma forma você tem que notificar esse cache para que ele efetue um purge, para que ele elimine essa informação do cache compartilhado. Se você simplesmente não fizer nada, o que você vai ter que fazer é esperar. Você vai ter que esperar com que o tempo definido para cache passe. Se você definiu que o cache compartilhado da informação ele tem que ser feito por um dia, se a informação mudou 5 minutos depois do que ela foi processada e entrou no cache, você teria que esperar quase um dia inteiro para que a informação saia do cache, né? Então, essa é a solução básica, né? Você simplesmente esperar. A outra solução é você fazer um purge explícito, né? O próprio ZOP faz isso, o plano app caching, ele faz o purge explícito, basta tu configurar quais são os endereços dos teus servidores Vanish, e aí toda vez que tu tem uma mudança num conteúdo, essa mudança de conteúdo vai ser interceptada numa chamada do catálogo, e aí o servidor vai mandar uma mensagem para o proxy eliminar aquela informação que foi modificada, tá? Então, isso de certa forma é uma desvantagem, mas é como as coisas funcionam, é assim, tá? O problema é que você usar cache compartilhado com cabeçalho de cache público, com data muito grande, a gente tem que lembrar que esse conteúdo, ele... Só um instante que eu fiz aqui. Acabei chutando um fio aqui.
Bem, o que eu estava dizendo, quando você cria um conteúdo que tem um cache compartilhado, né, um cache público, e a data de expiração dela é muito grande, sei lá, um dia ou um mês, você tem que lembrar que você está se expondo ao risco dessa informação ser cacheada fora da tua rede, né? Pode ser que alguém lá numa rede, por exemplo, do UOL ou do Terra, tenha um proxy lá, um proxy acelerador de tráfego, e acabe cacheando essa informação. E lá você não vai conseguir fazer purg, né? Então, isso é algo que você tem que considerar também. Mas, via de regra, a melhor solução é sempre fazer cache compartilhado, né? Outra forma de cache compartilhado que a gente pode interpretar é os cache em memória usando um servidor Memcached, né? Isso é uma estratégia que, enfim, em diversas plataformas a gente utiliza, mas está um pouco além do escopo do curso, né? Você pode fazer isso, mas geralmente quem vai implementar esse tipo de solução é o desenvolvedor que vai ter que se preocupar lá em codificar na aplicação o que ele vai querer fazer cache em memória de forma compartilhada, né? Porque a memória dos OPs, as diversas instâncias OP, você tem 10 instâncias de OP, cada uma delas usa uma fatia diferente de memória, né? Aí se eu faço cache em memória, por exemplo, usando uma memória em cache lá do Page Cache Manager dentro do plano app cache, essa memória é a memória da instância. Cada instância vai ter uma cópia desse elemento que eu estou cacheando. Então, uma das formas de fazer cache compartilhado em memória é usar o Memcached. Tem alguma documentação sobre isso também, é um setup um pouco mais elaborado, mas que tem que desenvolver. Você tem que desenvolver alguns adapters, fazer algum tipo de adaptação da aplicação para usar esse tipo de estratégia. A forma mais, digamos assim, adequada, mais legal de fazer isso é justamente fazer com proxy, que é o Vanish ou o Squid, né? Hoje muito tempo eu usei apenas o Squid para isso porque o Vanish nem existia, né? Hoje você ainda tem a opção, né, de usar Vanish ou Squid. E os dois são espetaculares para esse tipo de função. Justamente para evitar com que a requisição bata no ZOP. Batendo no ZOP, tu sabe que tu vai gastar processamento, né? Isso vai exigir hardware e nem sempre para um site que tem alto tráfego você vai ter hardware disponível para atender todo o tráfego que você precisa. Não entendi. Bem, ele fez uma outra pergunta que eu não entendi. Deixa eu só esclarecer. Bem, vamos lá. Espero que eu tenha esclarecido aí. Se eu não esclareci, me façam novas perguntas, tá? Eu vou mostrar agora um negócio que eu gosto de usar em servidor em produção, que é o SupervisorD e o Main-Mon, tá? O HTTP eu só vou citar, não sei se eu vou chegar a instalar ele para vocês, tá? O que fazem essas ferramentas? Bem, o SupervisorD e o Main-Mon, eles já salvaram o meu sono algumas vezes, né? Por quê? Porque eles são softwares em Python
que te permitem com que você configure a inicialização de outros softwares e monitore esses softwares em tempo real, né? Geralmente eu uso o Supervisor D para inicializar as minhas instâncias de Zope, né? Então, se eu tenho lá 5 instâncias numa máquina ou 2 instâncias numa máquina, eu quero garantir que elas vão permanecer no ar, sempre sendo executadas. É interessante eu ter um software que seja inicializado e fique rodando e verifique, né, a cada 5 segundos, por exemplo, se a minha instância está rodando, né? Então é interessante isso, para evitar, por exemplo, que alguém vá lá e dê um restart, dê um reboot numa instância sem querer e o site saia do ar, né? Outra coisa legal que dá para fazer é conjugar, né, esse software, o Supervisor D, com um outro software auxiliar que é o Maimon. O Maimon ele faz isso e monitora o consumo de memória da tua aplicação. O que pode acontecer? Sei lá, algum desenvolvedor foi lá e fez, por exemplo, uma reindexação de catálogo, que é uma operação bem pesada para quem tem site grande. E aí o teu catálogo, enfim, essa operação acabou consumindo memória demais, a tua máquina ficou lenta, começou a dar swap, enfim. O que tu pode fazer? Tu pode fazer com que o Maimon, uma vez a cada, sei lá, uma vez por minuto, a cada 60 segundos, ele controle quanta memória um determinado processo, o Zope, por exemplo, uma instância de Zope está utilizando. E quando você detecta que ela está usando memória demais, você vai lá e reseta, reinicializa o processo, né? Para processo, por exemplo, que tem vazamento de memória, é essencial você ter isso, porque vazamento de memória, tem software escrito em C que tem vazamento de memória. Faz muito tempo que eu não escuto falar de vazamento de memória propriamente dito no Zope. Nas primeiras versões lá, 2 alguma coisa, 2.0 alguma coisa, tinha bastante disso, né? Era 1, 2, você topava com vazamento de memória. Hoje em dia é mais incomum, né? Não vou dizer que não tem, talvez até tenha, mas não é nada assim muito gritante. Então, para esse tipo de software que roda indefinidamente, né? Se ele começar a ocupar a memória e não liberar nunca, naturalmente você tem que monitorar, né? Ou controlar o quanto de memória você está utilizando. E o legal disso é que isso você pode utilizar para qualquer tecnologia, não necessariamente apenas para Plone. Você pode usar, por exemplo, isso para controlar o consumo de memória de um, sei lá, de um JBoss, por exemplo, ou de um banco de dados, né? Você pode fazer isso sem problema nenhum. Vamos ver então como é que a gente faz a configuração disso para manter as nossas infraestruturas com um uptime melhor, né? Tentar garantir um SLA mais interessante aí. O nome do nosso software é o Supervisor D, tá? Ele tem um site, que é o site desse polvozinho aqui, que não tem a ver com o Squid, é outra coisa, tá? Que é o Supervisor D. Ele é, para quem já é mais antigo aí, já trabalhou, por exemplo, com Keymail, que é um servidor de e-mail, a ideia dele é muito semelhante ao Daemon Tools, né? O Daemon Tools, para quem já configurou algum Keymail na vida, vai lembrar. Ele tem essa característica, né, de inicializar um software e garantir com que ele permaneça no ar, né? Beleza, depois vocês podem dar uma analisada na documentação. Assim como o resto dos softwares que eu mostrei, eu vou configurar ele aqui na hora junto com vocês e vou depois disponibilizar os arquivos de configuração. Hoje, como é nosso último dia, talvez eu pegue alguns minutos da aula e já disponibilize os arquivos de configuração que a gente for fazendo, né? Tem alguns deles que, bem, obviamente a gente vai mexer ainda, né? Então não convém eu já sair disponibilizando agora, porque a gente vai fazer algumas melhorias ainda. Mas aí a versão final dos arquivos de configuração que a gente produzir, eu disponibilizo para vocês na íntegra. Vocês não precisam se preocupar em ficar anotando as vírgulas da sintaxe, mesmo porque isso às vezes não aparece muito bem no vídeo, né? Às vezes aparece um pouquinho borrado, é normal. Então vamos fazer a instalação desse cara. Como é que isso funciona? Bem, eu tenho que estar no servidor e eu tenho que instalar o Supervisor D.
O Supervisor D, ele é um software em Python. Então eu posso rodar aqui, por exemplo, só um instante. Assim. Posso rodar Python 2.6, por exemplo, que é o interpretador Python que está no meu sistema operacional. E posso rodar aí Python 2.6. Digo ease install. É que eu acho que eu não tenho o ease install aqui. Vamos instalar então o pacote do sistema operacional que tem o ease install, que é o Python Setup Tools. Agora sim. Então, a partir do momento que eu instalo o Python Setup Tools, eu vou ter um software chamado ease install, que é o instalador de pacotes Python no sistema, tá? Ou seja, aqui eu vou baixar os eggs e instalar os eggs no meu sistema operacional. É um pouco diferente de baixar e instalar eggs num ambiente de build-out, onde eu faço isso dentro daquela espécie de virtual env, daquele ambiente fechado lá e isolado, e isso não influencia no meu sistema. Aqui eu posso fazer essa instalação diretamente no sistema sem problema nenhum. O que eu vou fazer aqui? Ease install 2.6 para instalar isso dentro do Python 2.6 do meu sistema. Ease install Supervisor, que é o nome do meu software. E Enter. Ele vai na internet, vai baixar o software, vai baixar as dependências dele, vai fazer todo o serviço para mim. Beleza, está instalado. Só que o Mainmon, que é esse software que eu comentei, que ele faz o monitoramento do consumo de memória de um determinado processo, o Mainmon, ele é um software separado, tá? Então eu tenho que instalar isso com um outro software, que é o SuperLance, tá? O nome é bem, bem sugestivo. Beleza, está instaladinho também. O SuperLance, o que ele faz? Ele é só um conjunto de 3 aplicativos, né? O Mainmon, que é o controlador de memória de um processo, né? Ele controla a memória que um processo utiliza e reinicializa o processo quando ele está acima de um determinado limite. O HTTP-OK, ele é uma versão semelhante a um bot de HTTP. Ele fica constantemente testando se uma URL está no ar. Se aquela URL dá um erro ou não tem um determinado tipo de conteúdo, ele também reinicializa o software. É interessante para você testar, por exemplo, se teu site está no ar. Testa, está no ar, está no ar, está no ar, não está no ar, pô, então vai lá e reinicializa o servidor porque alguma coisa deu errado, né? Tem que tomar cuidado com a instalação desse tipo de software aqui, porque enfim, é meio óbvio falar isso, né? Mas pode acontecer que um simples restart da tua estrutura não resolve o problema, né? Você tem que, querendo ou não, você tem que investigar a causa do problema. Não é simplesmente reinicializar o processo que vai resolver a questão, né? Você tem que entender por que o processo está dando problema. Então, isso aqui é quase uma espécie de tapa-furo, né? Você usa em situações bem específicas, né? Eu já tive situações onde é que eu tive que usar, né? Por exemplo, tive uma situação lá onde, por um motivo desconhecido, o meu servidor travava, né? O meu servidor Zope travava. Então o que a gente fazia? A gente pegava e reinicializava ele quando ele travava. Ele travava assim, no meio da madrugada. Aí depois a gente acabou despendendo de algum tempo para investigar o que estava acontecendo. A gente acabou verificando que o que acontecia com esse servidor é que durante a madrugada começava a expirar as conexões no firewall, né? Por timeout mesmo, né? Ficava muito tempo sem ter tráfego entre uma ponta e outra na conexão, e aí o firewall expirava a conexão, achava que aquela conexão já tinha sido terminada, né? Por inatividade, mas os softwares das pontas ainda achavam que a conexão estava estabelecida. Resultado, na próxima solicitação
depois que o firewall podava a conexão, o servidor travava, né? Ou seja, quando você tem aí um servidor web e o banco de dados do servidor web em dois segmentos de rede diferentes e você tem filtro de pacote entre um segmento e outro, é algo que pode acontecer. Não tinha problema nenhum com a aplicação. O que causava o problema era uma característica específica daquela rede, né? E aí tudo bem. Aí nesse caso a solução para o nosso problema era simplesmente monitorar e reinicializar o processo caso ele travasse, né? A solução definitiva acabou sendo fazer o upgrade do firewall, né? Fazer uma atualização do próprio firewall para evitar com que ele podasse uma conexão que estava inativa sem realmente ela estar inativa, né? Mas em caráter emergencial o restart resolvia a questão, né? Então tem esse recurso também. E o último aplicativo do SuperONCE, se eu não me engano, que é o Crash Mail, né? Se eu não me engano, o que ele faz é não tomar atitude nenhuma, né? Ou seja, ele não vai reinicializar o processo, ele só vai mandar um e-mail para o administrador avisando que tem um problema para investigar, né? Ou seja, ele vai gerar uma notificação. O mainmon ele tem uma opção específica que você pode, toda vez que o mainmon reinicializa o processo, você pode notificar o administrador, mandar um e-mail para ele, né? Aqui ele é um software que só manda um e-mail, ele não toma outras atitudes, né? Se eu não estou enganado, é isso. Vamos fazer a configuração desse cara aqui para rodar as nossas duas instâncias de Zope, né? E vamos definir aí que cada instância de Zope pode consumir até 400 MB de memória. Como é que a gente faz isso? Bem, beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer é gerar o arquivo de configuração para esse supervisor, tá? Nesse arquivo de configuração a gente vai configurar tanto o supervisor, as instâncias propriamente ditas, quanto o controle de memória, quanto o mainmon, tá? Como é que isso funciona? Bem, uma das formas, deixa eu ver se eu lembro. Deve ter uma opção que gera um arquivo. Deixa eu ver, deixa eu consultar a documentação. Se eu não me engano, tem uma opção que cria um arquivo de configuração de exemplo vazio, e aí em cima desse arquivo você pode trabalhar. Deixa eu ver se aqui está documentado. É esse software aqui, ó. Tem um pequeno script aqui, que é esse echo supervisord_conf. O que ele faz? Ele gera, né, um arquivo de configuração vazio para a gente trabalhar. Ele gera um arquivo de exemplo. Então nós vamos lá, cd/etc, e vamos invocar aí, echo supervisord_conf, direcionado para supervisord.conf. Ou seja, eu estou gerando um arquivo de configuração com o meu próprio script. E agora nós vamos editar esse cara aqui. Nós vamos editar nós vamos editar o supervisord.conf que o meu gerador padrão gerou. Tá? Ele é um arquivo que já vem, né, todo documentadinho. O que a gente tem que fazer é só modificar alguns parâmetros dele, tá? Vamos lá então. O que tem de importante aqui? A gente pode fazer o seguinte: a gente pode definir, por exemplo, o tamanho do log, né? Esse log de 50 MB, por padrão, ele é gravado no /tmp. Tem que tomar cuidado, porque os file system /tmp nas máquinas costuma ser pequeno, tá? Então, se você instala esse software numa máquina e deixa os logs muito grandes, você pode ter aqui, ó, 10 logs de 50 MB cada. 500 MB tem file system /tmp que não tem 500 MB livre. Então você pode dizer aí que
do tamanho máximo desse cara é 5 MB e o arquivo, ao invés de 10, você está interessado em até 2 arquivos. Ou seja, você vai ocupar lá 2 MB de espaço no /tmp. Tá? Que mais que a gente vai poder utilizar aqui? Bem, aqui tem um exemplinho de como que a gente configura um programa, tá? Aqui está um pouco ruim de enxergar, agora melhorou. Como é que a gente configura um programa? A gente tem que botar um parâmetro aqui dizendo qual é o programa que a gente vai rodar, né? E depois fazer algumas configurações aqui de dizer como é que os logs vão fazer, se ele vai inicializar automaticamente, né? Para onde é que vai os logs binários desse negócio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um exemplo pronto para rodar Zope. Deixa eu pegar um exemplo aqui nas minhas anotações. Para a gente economizar tempo. Senão tem que fazer tudo na hora, a gente... Basicamente o que a gente vai precisar vai ser alguma coisa parecida com isso aqui. Eu vou colocar aqui no final do arquivo. Opa, peraí. Ai. Deixa eu pegar um trecho maior aqui. Só um instante. Fazer copy and paste em máquina virtual é um negócio chato. Bem, acho melhor eu escrever. Fazer assim, program, client 1, por exemplo. A gente vai ter que dar um nome para ele, né? Aí a gente vai ter o command. Command é o nome do programa que a gente vai rodar em modo foreground para inicializar o processo, tá? Isso aqui é o seguinte, no nosso caso é /home, chiru, curso, plone 4.1, bin, Zell Cluster, bin, client 1, console. Ou seja, esse aqui é o programa que a gente vai executar para rodar a primeira instância. Tá? Então a gente vem aqui e parametriza. Depois, o que a gente mais precisa? A gente precisa botar duas opções. Auto Start, True, para quando a gente inicializar o supervisor dele já inicializar a instância, e Redirect stderr True também, ou seja, eventuais erros que o Zope lance, eles sairiam na saída padrão de erro. O que vai acontecer? Esses erros vão ser direcionados para o log que o supervisor dele fica armazenando no /tmp, tá? E agora a gente vai colocar o Event Listener do mainmon, que é para ele ficar controlando a memória desse cara, tá? O Event Listener é o seguinte, ele tem uma sintaxe um pouquinho diferente, tá? Ele é, entre parênteses, Event Listener, né? mainmon, aqui é só um nome. E aí a gente vai botar o comando. O que vai ser o comando? O comando vai ser mainmon, que é o programa, né, que foi instalado, né, no sistema através daquele ex-install do Superlance, e ele tem essa sintaxe aqui, ó, tá?
Ou seja, a gente vai passar o mainmon passando quais são os programas que a gente está monitorando, ou seja, por exemplo, "-p, client 1, 400 MB, 400 MB, tá? E aí ele tem essa opçãozinha aqui, ó, "-n", o endereço de e-mail do administrador, para ele notificar o administrador numa eventual falha que ele tenha restartado o sistema. É claro que para esse "-n" funcionar, você tem que ter o comando mail do sistema operacional devidamente configurado, né? Ou seja, você tem que ter ali uma máquina que no sistema operacional tem um relay ativo para poder mandar e-mail para fora, né? Ou simplesmente você pode omitir isso e não mandar e-mail para ninguém, né? Então, outra coisa, é legal botar o patch absoluto desse programa para ele saber aonde é que ele tem que invocar. Se você botar o "it mainmon", ele vai dizer que isso está instalado no SR local, né? Ou seja, aquele ex-install 2.6, ele instalou isso dentro do nosso sistema no SR local bin, porque ele é um binário em Python, né? Ele é em Python, mas ele se comporta como se fosse um binário, que vai fazer esse trabalho para a gente. Então vamos lá. Mainmon "-p, client 1 igual a 400 MB, tá? Tenho dois clientes, não tem problema, "-p, client 2, 400 MB, e aí eu preciso cadastrar o client 2 aqui em cima. Quem é o client 2? É a nossa segunda instância, tá? É isso. Vamos ver se isso funciona. Provavelmente tem mais algumas configuraçõezinhas aqui em cima que eu vou ter que mudar, né? Mas eu vou testar assim mesmo. Vamos ver se isso funciona. Espera aí que eu esqueci alguma coisa. Faltou dizer uma coisa interessante. Faltou dizer events igual TIC5, por exemplo. TIC5 é uma constante do software que está dizendo que esse cara vai ser executado a cada 5 segundos, tá? Como ele é um event listener, ele vai executar isso a cada X fatias de tempo, né? A cada intervalo de tempo que você configurar. Você pode usar, por exemplo, TIC5 ou TIC60, por exemplo, que seria a cada 60 segundos, tá? Salvei, vamos rodar ele. É só invocar o supervisor-d, por padrão ele já vai ler sempre o arquivo que está no /etc. Caso contrário, você tem como passar uma opção "-c", nome do arquivo de configuração, e ele vai ler aquele arquivo. Beleza, está rodando. E está aqui o cara. Só que agora eu acabei de cometer uma atrocidade aqui, né? Eu estou rodando 2 vezes o mesmo software, ele vai ficar resetando infinitamente, né? Porque o socket, a porta que o Zope está escutando, ela já está ocupada por um outro processo que já está rodando, né? Então eu tenho que derrubar o processo antigo para que esse aqui possa rodar. Vamos fazer isso então. Eu tenho que dar um cd/home, tiro o curso, plone41, zero server, ./bin, client1 stop, tá? E tem que fazer o mesmo com o client 2. Beleza? Parei aqui, só estou com o meu Zel rodando, mas as instâncias em si elas não estão mais sendo executadas. Só que agora o supervisor dele deve ter parado de tentar inicializar as minhas instâncias, porque ele percebeu que ele tentou diversas vezes inicializar e não conseguiu, né? Então nós vamos dar um supervisor ctl e nós vamos ter acesso a console, né, de inicialização dos meus diversos processos. Aqui ele está dizendo, por exemplo, que o processo do mainmon já está rodando a 1 minuto e 14. Vamos ver se a gente consegue inicializar os clientes. Start, client 1. Start, client 2. E agora dou um status e eles estão rodando. Vamos ver se está funcionando mesmo.
curso. Pode ser que tenha algum problema com o usuário que está sendo utilizado para inicializar o processo. Não, tá funcionando certinho, ó. Funcionou de primeira. Que bom, tô ficando bom nesse negócio. E é isso aí. Agora as nossas instâncias, elas estão no ar. Vamos ver se elas permanecem no ar. Elas estão no ar e tem uma espécie de controlador dos meus processos, que mantém um account e mantém os logs de quanto tempo o meu processo está rodando, né? E fica constantemente monitorando o consumo de memória desse processo, tá? Para vocês terem uma ideia, eu devo administrar aí uns 100 servidores, mais ou menos, entre servidores físicos e máquinas virtuais, né? Servidores OP eu devo ter uns 80 servidores OP. Você imagina o caos que seria você ter que administrar essa quantidade de servidores OP, sendo que alguns deles consomem muita memória, alguns deles, de vez em quando o cliente vai lá e tira do ar e restarta e tira o site do ar sem querer. Então eu tenho, né, um padrão meu, um padrão próprio de trabalho, onde eu instalei essa estrutura de Supervisor D em todas as minhas máquinas. E é isso aí que garante o uptime dos meus sites. É isso aí que constantemente fica monitorando as minhas instâncias e deixando elas no ar. Pergunta do Carlos. No Supervisor D eu consigo gerenciar as instâncias clients da própria máquina? Sim, acabei de mostrar, né? Ele é feito para isso. Como que seria a gerência de instâncias clients remotas em outros servidores? Bem, a solução básica é que nesse outro servidor você tenha lá um outro Supervisor D rodando, né? O que acontece? Geralmente uma máquina não roda só um ZOP, ele roda 10, 15, 20 ZOPs. Então o que você vai ter é um Supervisor D por máquina para ele gerenciar todas as instâncias daquela máquina. Eu já me perguntei algumas vezes se tem como configurar o Supervisor D para controlar remotamente muitas máquinas, tá? Teoricamente eu acho que até dá, mas eu nunca fiz a configuração. Teria que dar uma pesquisada assim para ver se isso é possível. Aí o que isso te permitiria? Te permitiria que tu teria lá um Supervisor D único para controlar 20 máquinas diferentes com 20 instâncias em cada máquina. Isso seria uma maravilha, né? Eu não cheguei a fazer nenhuma configuração assim. Prometo que se um dia eu pesquisar isso e vier a configurar isso de alguma forma, eu aviso vocês, tá? Mas eu, assim, de cabeça hoje não saberia fazer. A minha indicação, né, óbvia, seria que hoje a solução mais fácil seria você instalar um Supervisor D em cada hardware e aí cada um deles vai gerenciar as instâncias daquela máquina. Essa história de ficar gerenciando máquina remota de maneira centralizada sempre é um angu de caroço, né? Porque isso acaba desenterrando um monte de questões, né? Acaba desenterrando, por exemplo, questões de comunicação de rede entre as máquinas, né? Então é meio complicado. Às vezes você vai ter que ter uma rede de gerência, por exemplo, para poder te permitir fazer isso, né? Porque às vezes não. Geralmente as máquinas elas são isoladas, né? Rodam aplicações diferentes e são isoladas. Mas tudo bem, desconsiderando esse tipo de coisa, teoricamente seria possível. Eu só nunca fiz. Eu acho que o Supervisor D suporta isso, mas nunca cheguei atrás para tentar descobrir como é que faz. Também não achei nenhum exemplo pronto na internet para fazer isso. Se eu tivesse achado, certamente eu teria feito, né? Vocês têm mais alguma pergunta? Não? Eu gosto muito desse Supervisor D. É um belo software. Vale bastante a pena vocês darem uma investigada nele, né? Principalmente porque servidores OP que consomem muita memória, principalmente servidor antigo, né? Com Plano 4 isso já não é problema, né? Ele é bem econômico de memória e é rapidinho. Agora essas instalações legadas aí, tipo
Plone 2.5, Plone 2.1, essas instalações mais antigas, elas costumam ser meio revoltadas, assim. De vez em quando, do nada, uma máquina dessa começa a comer memória e, enfim, querendo ou não, você acaba tendo que fazer uma intervenção manual, chegar lá e ver, ah, não, esse processo aqui está comendo muita memória, vai lá e dá uma reinicializada, né? Outra coisa que o Supervisor D me ajuda bastante é que eu tenho um ambiente todo virtualizado, né? Eu uso virtualização de ponta a ponta em tudo que eu faço. Só que aí o que acontece? Se tu tem um ZOP rodando numa máquina virtual, a máquina virtual, digamos, tem lá 1 GB de memória RAM. E o teu ZOP começou a comer memória, chegou uma hora que acabou a memória do sistema. O que o sistema vai fazer? Ele vai fazer um OM-kill, né? Ele vai fazer um Out of Memory Kill. Ele vai escolher aleatoriamente um processo do sistema e vai matar para tentar liberar a memória, né? Então, instalar um sistema desse de gerenciamento é muito melhor do que você ficar dependendo de OM-kill, porque o OM-kill pode simplesmente matar teu ZOP e ele nunca mais voltar, né? Então, é interessante para manter a estabilidade do teu sistema. Tá, vamos ver mais perguntas então. O pessoal está perguntando como seria a configuração do Blob Storage, né? Que diretivas que eu tenho que utilizar no zelconf e no zopconf? Uma boa pergunta, vamos lá. Não é muita coisa, são 2, 3 linhas a mais que você tem que configurar lá. Bem, no Zel então, o que vai mudar? No Zel, o que vai mudar é isso aqui, ó. Na hora de você configurar o seu File Storage, a única coisa que você tinha antes era o patch do teu DataFS. Agora você tem o patch do teu DataFS e você tem o patch do diretório blobdir, né? Que é o diretório do teu sistema do Zel Server, onde é que vai ficar os blobs desse File Storage aqui. Então, essas coisas andam juntas, é um arquivo e um diretório, tá? Só isso. No Zel é só isso que muda, tá? Na instância, você tem que dizer outra coisa. Na instância, no zopconf da instância, não é no zelconf, no outro é no zopconf, né? Na instância, o que vai mudar é o seguinte. Na instância, você vai configurar o blobdir, tá? E só isso, só o blobdir. Só o blobdir na instância e mais nada, tá? Tem essa opção Shared Blobdir, que é o seguinte, isso aqui provavelmente deve mudar internamente no Zope, deve mudar internamente a forma como é que ele olha para o bloqueio de arquivos do disco, né? Shared Blobdir significa que você tem um diretório no disco que está compartilhado entre diversas instâncias. Aí ele deve ter que tomar uma série de cuidados aí na forma como é que ele lê e grava arquivos, né? Ele deve ter que usar algum tipo de operação de semáforo internamente para evitar com que ele, enfim, acabe caindo em alguma condição de corrida, deadlock. Mas é basicamente isso, né? Você tem só que dizer qual é o diretório var da tua instância, saber a porta, né, onde é que você vai conectar e onde é que vai estar o teu blobdir, tá? Não é muito difícil, não. Bem simples. Tem uma outra pergunta do Érico. Vamos ver se ele consegue explicar melhor.
Ah, agora eu entendi. Não, a resposta é não, Érico. É o seguinte, a pergunta dele é a seguinte. O Zero Client, né, o servidor Zope, a instância de Zope, ela tem a opção de tu definir qual é o tamanho do cache que aquela instância tem, tá? Esse cache pode ser em memória e geralmente eu uso só em memória, tá? Mas versões mais antigas, na verdade toda versão de Zope te permite isso. A partir do momento que a instância ela tem um nome, ou seja, o cache tem uma instância, aquele cache da instância ele tem um nome, ele te permite com que esse cache fique persistente, tá? Então ele vai criar lá um arquivo .zec, né, que é o cache em disco, tá? Eu tenho uma opinião formada sobre cache em disco. Cache em disco para a instância de Zope, ele, na minha opinião, deveria ser evitado, tá? Tem alguns motivos técnicos para isso, que é o processo de revalidação desse cache. Que à medida que você vai gravando objetos nesse cache, você tirou a instância do ar, no momento que você volta, tudo que estava no cache tem que ser revalidado com o ZDB. Dependendo do tamanho desse cache, isso gera uma mega carga no teu ZDB, tá? A partir do momento que você tem o cache em memória, simplesmente você desligou a instância, você inicializa ela de novo, o cache está vazio, né? Ou seja, o cache vai começar a ser reconstruído à medida da necessidade. Então, usar cache persistente tem esse problema. E, historicamente, cache persistente tem alguns bugs sinistros, tá? Alguns problemas assim, seríssimos de funcionalidade. Tá? Por definição, cache persistente, esses arquivos ZEC, eles são caches persistentes, eles são por instância, tá? Por instância. Teoricamente, você poderia ter um cache compartilhado em arquivos, cache persistente para todas as instâncias. O problema é que esse cache, ele é um arquivo. E ele vai estar sendo lido e escrito por diversos processos diferentes ao mesmo tempo. Como isso não é um banco de dados, isso é simplesmente um arquivo de cache, você ter diversos processos lendo e escrevendo isso sem ter uma preocupação com a consistência desse arquivo, automaticamente vai corromper esse arquivo. Tá? Então, esse arquivo ele é por instância. Na verdade, o cache em si, por definição, o cache do ZDB, ele é sempre por instância. Não importa se ele é em memória ou se ele é persistente. A diferença do cache persistente é que ele economiza um pouquinho de memória e, né, o administrador lava as mãos e manda isso ser gravado num disco no sistema, né? É um pouco pior, porque aí tu tem a performance de acessar o disco, né? Se você não tem memória sobrando, você não vai ter provavelmente memória cache no sistema operacional, memória cache o suficiente para fazer o cache das operações de I/O disso. Isso vai virar I/O físico, que às vezes é muito pior do que reprocessar simplesmente a informação, né? Se tu tem uma máquina I/O bound, é horrível trabalhar isso. Então, às vezes é melhor tu ter um cache pequeno e eficiente do que um cache grande e ineficiente, que, enfim, acaba tendo que fazer uma operação de I/O bem pesada. É óbvio que fazer I/O no disco é melhor do que fazer I/O na rede, né? Mas eu evitaria. Eu pessoalmente não uso cache persistente, cache nomeado, cache com arquivo .zec em nenhum dos meus servidores. Nenhum. Tá? Mas cada cabeça uma sentença. Quiser usar, usa. Eu pessoalmente não uso, acho que não vale o estresse. Agora, com certeza, você não pode pegar um arquivo ZEC e compartilhar ele em diversas instâncias. Isso não é um banco de dados, né? Você não pode botar diversas instâncias modificando o mesmo arquivo, né? Isso naturalmente é corromper o arquivo. Não sei se agora eu respondi. Mais alguma pergunta, pessoal?
bom. Então, eu vou ensinar a última manha para vocês, que é a seguinte, que é o último bastião do sysadmin. Quando nada funciona, você não tem mais solução, né? Você está pronto para ir para casa e desabar em choro, né? Porque nada que você fez surtiu efeito e o sistema está ainda dando problema. O que você faz? Você apela para aquilo que a gente fazia 15 anos atrás, que é colocar site na internet com um arquivo estático, tá? Pode parecer piada, mas, bem, isso é notório, né? Alguns anos atrás, aí no SERPRO, antes do Brasil Gov ser reescrito, a antiga versão era bem problemática, né? A gente teve sérios problemas de performance. O que eu tive que fazer? Eu tive que transformar uma parte do site em arquivo estático, né? E ler esses arquivos estáticos a partir do file system, usando Apache. Na época eu fiz isso usando uma estratégia bem, né, elaborada, que eu desenvolvi um programa que de tempos em tempos acabava perguntando para o back-end como aquela página devia estar, né, ele reprocessava essa página e gravava uma cópia estática dessa página numa área do disco para o Apache servir, né. E aí lá no Apache eu fiz um gato, né, eu testava antes de mandar para o meu back-end se aquele arquivo existia no disco, servia do disco, senão eu mandava o back-end processar, né. E o back-end na época era um servidor Squid com um cluster de máquinas OPS atrás. Hoje em dia tem formas mais fáceis de fazer isso, tá? E formas que são simples de configurar e que eu vejo também como uma alternativa interessante, não só para você trabalhar aí com a questão disaster recovery, né? De você ter o plano B, né? De você conseguir colocar um site estático no lugar de um site que está com um problema técnico, ou no lugar de um site que ou um determinado conteúdo do site para ser servido estático por questão de performance. Ter um servidor estático configurado e integrado com o teu ambiente numa estrutura de produção é interessante às vezes porque tem determinados tipos de conteúdo que realmente não vale a pena você servir do clone. Vou dar um exemplo. Digamos que, por exemplo, o Brasil Gov lá, ele decidiu lançar um DVD comemorativo sobre o Brasil. Sei lá, um programa de publicidade internacional aí. E aí decidem que alguém tem que botar um arquivo de 4 GB de tamanho dentro do site. É óbvio que ninguém vai dar o upload de um arquivo de 4 GB dentro do ZDB. O cara que fizer isso merece chibatadas, né? Parece piada, mas eu já vi isso acontecer. O cara chegar lá e tentar dar o upload de um arquivo de 600 MB dentro do ZDB. O pessoal acha que aquilo ali é repositório de arquivo. Não é. Né? Mesmo no plano 4, usando o blob, não é feito para isso. Quando o ideal para resolver esse tipo de problema, o que é? O ideal é utilizar um servidor estático. Um arquivo de 600 MB não é dinâmico, ele não é conteúdo. Você não está gerando o vídeo em tempo de execução. Aquilo ali é um arquivo estático que simplesmente tem que estar sendo servido pelo servidor HTTP. Isso não tem absolutamente nada a ver com o plano. Tá? Então como é que a gente resolve isso? Resolve isso com um servidor estático. Provavelmente a gente vai colocar aí algum tipo de lógica, algum tipo de programação mínima, né? Dentro do servidor web que está na frente do nosso site para interceptar essa solicitação e evitar com que essa solicitação seja enviada para o Zombie processar. Né? Ou seja, a gente está de uma forma um pouco diferente do Vanish, mas a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está evitando com que carga desnecessária seja jogada no back-end. Tá? Essa é uma visão do problema. Outra visão é que agora está começando a entrar na moda, né? A nova tendência para quem desenvolve sites clone é fazer um skin usando HTML estático, né? A gente não usa mais elementos dentro do JDB para representar o layout dos sites. A gente usa HTML estático mesmo, que é o Deliverance, né? O XDV. Como esse pessoal está trabalhando com HTML estático, a melhor solução que existe é servir
todo o skin de um servidor estático, do Nginx, por exemplo, ou de um Apache. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu montei ainda essa semana. Ainda essa semana um cliente me pediu para resolver um problema semelhante. Ele tinha um servidor Plone, um site Plone grande, com bastante tráfego, e o que ele fazia? Ele fazia distribuição de newsletter. Né? Ele tinha lá um sistema que ele faz envio massivo de e-mail, né? E esses e-mails carregavam um monte de imagens, HTML e imagens. E essas imagens precisavam vir de um servidor. O que ele fazia? Ele estava dando upload dessas imagens tudo dentro do Plone. É óbvio, né, que é o tipo de aplicação que vai surrar o Plone com bastante força, né? Porque os clientes de e-mail, exceto claro, aquelas pessoas que estiverem usando webmail, geralmente os clientes de e-mail eles não são muito bem comportadinhos para a parte de cache, né? Eles certamente não vão ficar fazendo uma análise muito criteriosa de cabeçalho e respeitar isso. O que eles vão fazer é, tá abrindo um e-mail lá e esse e-mail tem imagens, eles vão pegar e vão baixar essas imagens, né? Vão lá e vão solicitar isso lá para os outros processar. Vão acabar às vezes até passando por cima aí das camadas de cache que a gente implementa por causa de alguns tipos de cabeçalho que esses enfim, agentes, né, que estão exibindo um corpo de uma mensagem de e-mail vão acabar enviando. Então, isso é bem complicado, né? Você mandar num servidor de newsletter a imagem dentro da mensagem é extremamente ineficiente, porque o pessoal manda lá, sei lá, 100 mil, 200 mil mensagens. Aí, se além do corpo da mensagem você tem que mandar as imagens também, aí isso vira rapidamente terabytes de dados. Levaria dias para transmitir 100 mil mensagens, né? Então, o que o pessoal faz é colocar isso num servidor remoto e colocar isso dentro do Zope. Não é bom. Não é bom porque, bem, isso é conteúdo estático, né? Isso é conteúdo estático e não precisaria ser gerenciado pelo Zope. Você ia dar upload disso numa pasta simples. Então, nada melhor do que usar um servidor estático para isso. Conteúdo estático, que não precisa ser gerenciado, não tem workflow, não precisa ter controle de versão, não tem porquê estar dentro do Zope. Vamos botar isso no Nginx, ou botar isso no Apache, né? O que eu vou mostrar para vocês agora, para encerrar aí o nosso curso com chave de ouro, é como fazer isso direito no Nginx, porque eu tenho visto um monte de gente fazer isso errado, né? E assim, no Apache isso é feito com uma diretivazinha if, né? Só que if no Nginx é pedir para tomar porrada, é um negócio muito maligno. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, usando o Nginx. Nós vamos fazer uma versão rapidinha disso. E aí eu acho que a gente encerra por hoje. Falta aí, sei lá, 20 minutos para encerrar o nosso horário. Eu achava que ia sobrar tempo. Sobrou, vai sobrar uns 10 minutos, talvez. Vamos ver isso então. Deixa eu pegar um arquivo de configuração de exemplo para a gente montar. Onde é que está o nosso Nginx? Vamos botar essa estrutura no ar primeiro. Bem, as nossas instâncias de Zope estão rodando via Supervisor B com controle de memória. O nosso ZDB está rodando. Tem um squid rodando aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse squid do ar e no lugar dele vou botar um Nginx com um Varnish, né? Vamos lá. Matei o squid. Agora vamos subir o Nginx. /pt. Não, primeiro Varnish. /pt Varnish etc Varnish start. Ok? Subiu o Varnish. Agora eu vou subir o Nginx. /pt Nginx sbin Nginx. Espera aí que deu um erro aí. A minha porta 80 está sendo ocupada por um processo. Eu acho que eu startei o Varnish 3 que já está na 80. Vamos startar o Varnish 215, que é a versão que vocês pediram. 215 etc Varnish start.
E agora sim inicializamos a Nginx. Beleza, está aqui o Nginx e o Varnish devidamente inicializados. Vamos testar, ver se toda a estrutura está no ar. Vamos acessar curso. Funcionando, perfeito. E agora vamos implementar o nosso gato, né? O nosso servidor de arquivos estáticos no Nginx, né? Lendo um diretório do disco. Como é que isso é feito? Qual é a forma correta de fazer isso? A forma correta de fazer isso, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu devo ter um exemplo pronto para não ter que escrever do zero. Só um instante. Ok. Tá. Vou pegar do meu backup aqui. Então, o arquivo que a gente vai ter que mexer no conf é esse nginxconf. O meu arquivo de backup, deixa eu ver se eu lembro onde é que ele está. Vou pegar aqui, é esse exemplo aqui. É isso aqui. Deixa eu abrir com o VI agora. Bem, basicamente é isso aqui, ó. O que muda são essas 4 linhas aqui. Aí aqui tem uma pequena diferença. Aqui é 192, 168, 12 e a porta do nosso Varnish é 3128. Ok. Assim, essa parte aqui de cima eu posso apagar. Então, se eu fiz tudo certo, o que mudou antes em relação àquela configuração? Como eu vou ter arquivos estáticos, eu preciso ter um diretório no meu disco onde é que vai ter os meus arquivos, né? Então aqui eu estou dizendo que o /opt nx html vai ser o lugar onde é que eu vou procurar esses arquivos no disco, né? Aí o que eu vou procurar? Eu vou dar um try files. Ele vai pegar o URL que eu passei, sei lá, se eu estou pegando lá o meu domínio, /logo.jpg, ele vai procurar esse logo JPG aqui dentro. Se ele não achar, ele na sequência vai procurar dentro de @plone. E @plone é o cara que faz o proxy pass para o nosso Varnish, tá? Então aqui esse try files é a forma correta de fazer isso. Você dá prioridade a uma determinada área do teu sistema local, né? E se aquele elemento estiver lá, ele vai servir isso pelo Nginx, ele não vai falar com o back-end. Caso contrário, se ele não achar nessa área local, ele fala com o back-end e devolve, tá? Vamos testar isso, ver se funciona. Vamos restartar aqui o Nginx. Restartou. E agora vamos testar. Vamos entrar aqui no diretório HTML. E vamos testar isso. Bem, invocamos aqui curso. Continua funcionando, normal. E agora se a gente buscar aqui AAA não está dentro do plone.
né? Ou seja, aqui ele procurou dentro do plano e não achou. Digamos que eu queira que esse AAA seja servido pelo Nginx. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse diretório e vou criar um arquivo. Criei um arquivo aí. Salvei. E agora eu testo lá. A partir desse momento, ele está baixando. É que eu peguei e fiz um bin, né? Vou botar um TXT aí só para o Nginx conhecer uma MType. TXT. Aí aqui, vamos botar a TXT, salvamos e está resolvido. Já temos um servidor estático devidamente integrado com o nosso cluster Plone para servir aquele conteúdo que é realmente estático, né? Beleza, funcionou de primeira, bem fácil. Deixa eu só botar na tela aqui. Opa. Qual que é a manha do negócio? É essa aqui. Tá bom? Bem, é isso, pessoal. Acho que a gente pode encerrar por hoje. Sobraram aí 10 minutos de curso, mas dado a quantidade de coisas que a gente viu, isso é irrelevante. Se tem alguma pergunta, pessoal, vocês podem fazer agora. Senão, vamos encerrar. Eu acho que foi um curso bem produtivo, a gente cumpriu com bastante folga aí a programação do curso que tinha sido proposta. A gente viu muito mais coisa do que estava na grade, né? Acho que foi um curso bem legal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham, né, de fato, aprendido coisas novas, truques novos nesse curso e que isso auxilie vocês na implantação da estrutura de vocês, tá? Hoje, sem falta, eu vou colocar todos os arquivos de configuração no servidor junto com os vídeos, né? Eu acho que lá pelo final da tarde eu já vou ter conseguido subir todo esse material para vocês conseguirem utilizar, tá bom? Meu agradecimento a todos que assistiram o curso. Estou à disposição, caso queiram ter outros cursos, basta entrar em contato comigo. Eu vou ter três turmas de cursos até o final do ano. Um curso vai ser justamente esse curso que eu acabei de dar para vocês, de Plone para infraestrutura e administração, né? Vai ser uma turma EAD, mas aí vai ser uma turma aberta, que nesse caso, essa turma que a gente fez agora é uma turma que eu estou fazendo apenas para funcionários do Serpro, né? Essa próxima turma vai ser em outubro, vai ser uma turma aberta. E além disso eu vou dar outros 2 cursos, um curso de Plone 4, que é voltado para desenvolvedores, né? Eu já dei também esse curso, a questão, há cerca de um mês atrás, mais ou menos. Foi um curso muito bom, muito legal mesmo, o pessoal gostou bastante. Teve gente aí, eu acho que foram 18 alunos, foi uma das maiores turmas que eu já tive. Foi um curso que despertou assim bastante interesse no pessoal. Eu tive alunos do Serpro, mas não somente do Serpro, teve alunos de outros lugares também. E eu queria chamar a atenção para vocês num curso de segurança que eu dei, tá? Eu vou ter uma nova turma desse curso de segurança daqui uns dias, eu acho daqui umas 3 semanas, 3, 4 semanas, que é um curso de segurança para desenvolvedores de aplicação web, voltado para quem desenvolve aplicação Python, tá? Aplicação para o Plone especificamente. Não é um curso de Plone, é um curso um pouquinho mais genérico, é um curso na área de segurança. Eu vou falar, né, de SQL Injection, Cross-Site Scripting, de Cross-Site Request Forgery, falar de como é que funciona o controle de vulnerabilidades do Plone, como é que funciona a escrita de exploits, como é que a gente se protege dos principais ataques, né? Vai ser um curso para desenvolvedores, né? Mas é um curso bem interessante, né? E fica aí o convite. Eu já dei esse curso presencialmente em Brasília, eu acho que foi em abril, né? Eu dei esse curso praticamente para toda a equipe de segurança e infraestrutura de rede do Serpro de Brasília, e teve um pessoal também de Belo Horizonte que estava lá, um pessoal do Rio, mas eu sei que teve gente do próprio Serpro que não conseguiu assistir esse curso. Então, se vocês tiverem interesse, cobrem aí dos responsáveis, né,
para vocês se inscreverem. É um curso barato, curso de R$900 aí, e vai ser um curso de semelhante a esse, um curso de uma semana, né, de 15 horas, tá bom? Meu agradecimento a todo mundo, espero que veja vocês aí nas minhas próximas turmas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. E acho que é isso, pessoal. Meu muito obrigado. Nos falamos, tá bom? Um forte abraço.